Essa buzina aqui eu ganhei do meu querido amigo Rodrigo Rodrigues. Ele me trouxe de Londres, porque ele dizia que eu era o novo chacrinha da televisão, por causa das palhaçadas. Médio, né? Assim, não era nada a ver com chacrinha, mas ele gostava de falar que eu era um cara fora da casinha e tal. Bom, deixa eu ver se vocês estão aí. É o seguinte, eu estou esquecendo de falar para vocês se inscreverem no canal e fazerem o quê? Darem o like, que é aquela mãozinha, aquele joinha positivo. Precisa dar um clique lá no positivo. Vocês podem dar no negativo também, mas vocês não vão fazer isso comigo, né? Eu vou continuar atendendo a sugestão do Wagner Correia, que perguntou se eu fui a muitos shows de famosos, né? Já falei dos anos 60, que na verdade não tem nenhum show de famoso nos anos 60, mas eu contei um pouco do meu histórico musical. Falei dos anos 70, poucos shows. Aí falei dos anos 80, vários shows, Radar Tantã, Noites Cariocas no Morro da Urca, Aeroanta, Saint Germain, Rock in Rio, que mais? No final dos anos 80, que eu não falei aqui, eu comecei a apresentar dois projetos musicais da Secretaria Municipal de Cultura. A querida Luísa Erundina tinha sido eleita prefeita de São Paulo e escolheu a Marilena Chauí como secretária de Cultura. E um belo dia eu recebo um telefonema lá de uma funcionária da Secretaria de Cultura, me convidando para apresentar dois projetos musicais que seriam lançados na gestão da Marilena Chauí à frente da Secretaria Municipal de Cultura. Os shows de, se eu não me engano, quarta-feira à noite no Vale do Anhangabaú, abertos, grátis, né, em cima um palco armado embaixo do viaduto do Chá, ali no Vale do Anhangabaú, com os jardins do Teatro Municipal do lado esquerdo, a Praça do Patriarca do lado direito e lá na frente o viaduto Santa Ifigênia, que é o viaduto de ferro. E a multidão ocupava esse espaço todo, era uma coisa impressionante, era impressionante. A Secretaria, a Polícia Militar falavam em 100 mil pessoas, era um mar de gente, assim, uma coisa causava impressão. Eu apresentei ali, bom, esse era um projeto, o outro era o Som Livre, o Som do Meio-Dia no Vão Livre do MASP, na Avenida Paulista. Sexta-feira, das 11 da manhã à 1 da tarde. Era o horário de almoço, que tinha esse show ali embaixo, dentro do vão livre do MASP, né? Embaixo da estrutura lá da Lina Bobardi. Gente, foi uma experiência fantástica. Lá no Vale do Anhangabaú, eu apresentei Jorge Ben. Eu me lembro que ele já tinha, o nome dele já era Jorge Benjor, e eu fui bater um papo com ele lá nos bastidores e perguntei se era por causa de numerologia, tipo Sandra Sá, que virou Sandra de Sá, por causa de uma numeróloga que falou que ela faria mais sucesso se acrescentasse o D, pelo menos é o que eu sei dessa história da Sandra. Fui perguntar para o Jorge Ben se ele tinha mudado para Jorge Benjor, por causa de numerologia. Ele falou, não tem nada a ver. É que eu estava perdendo muito direito autoral internacional para o George Benson. George Benson e tal. E quem não sabia da existência de Jorge Ben acreditava direitos autorais para o George Benson. E ele mudou para Jorge Benjor. Não sei se resolveu, mas enfim, ele me deu essa explicação. Zezé Mota. Olha eu cantando aqui com a Zezé Mota. Cantando não. Ela estava fazendo o show, eu estava de terno e gravata, porque eu tinha ido apresentar um evento no Anhembi, nem me lembro do que foi. Vou botar aqui bem pertinho. E ela cantando,
E ela viu que eu, na lateral do palco, estava cantando junto com ela. Ela chegou e botou o microfone na minha boca, então fiquei meio envergonhado ali, mas dei uma palhinha. Apresentei esse cara aqui, eu tirei essa foto dele lá no palco. E aí, uma outra vez que o Gilberto Gil foi se apresentar, eu levei a foto e ele me deu esse autógrafo aqui, João Paz e Paz, Gilberto Gil. Que legal, né? Apresentei Caetano Veloso e tem uma história interessante essa apresentação do Caetano. Ele estava tocando com o Jacques Morelenbaum, cellista, né? Violoncelo, e com a banda do Jacques Morelenbaum. E quando a secretaria fechou com ele para se apresentar num determinado dia lá no Vale do Anhangabaú, o Caetano iria com Jacques Morelenbaum e banda. Eu já sabia que ia apresentar Caetano Veloso, de repente me ligaram, falaram assim, João, o Caetano não vai rolar, porque o Jacques Morelenbaum tinha já um compromisso agendado com o Ryuichi Sakamoto no Japão, e não vai faltar, então a gente está ligando para o Caetano para marcar uma outra data e tal. Eu falei, que pena. Dali a pouco me ligam de novo para dizer assim, não, o Caetano falou que ele faz sozinho. Eu falei, sozinho no Vale do Anhangabaú? Pois, gente, aquele mar de pessoas. À noite, eu me lembro lá que eu vou pro microfone, falo lá as coisas que eu tinha que falar, enfim, de cidade, reciclagem, lixo, falar do projeto, né, enfim, falar alguma coisa sobre o Caetano Veloso e chamá-lo ao palco. E eu falei, bom, quero ver como é que vai ser, né, nessa multidão, essa efervescência, né, tinha aquele rumor no ar, assim. Eu chamo o Caetano, ele entra com o violão, sozinho, chega no microfone e começa... Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Fez-se um silêncio, o Caetano Veloso sozinho diante daquela plateia monstruosa. Fiquei realmente muito impressionado. Foi muito legal. Apresentei junto com a Rosi Campos e mais 2 atores, se eu não me engano, que eram 4 apresentadores num final de semana, talvez, de dia, que era aniversário de São Paulo. Teve Demônios da Garoa, teve um monte de gente, então por isso que eles chamaram mais apresentadores. A Rosi Campos eu tenho certeza que estava. E a Rita Lee. Rita Lee com o Sérgio Dias, a Lucinha Turnbull, das Cilibrinas do Éden. Foi demais, assim, foi demais, né? Eu chamar a Rita Lee no palco. Quem mais que eu apresentei lá? Teve uma noite que era Dia da Consciência Negra, então foram várias bandas. Daniela Mercury. Eu me lembro que começou um empurra-empurra lá no meio da multidão. Eu vou contar uma história da Daniela Mercury do Vão Livre do MASP, que também é impressionante. Começou um empurra-empurra lá no Vale do Anhangabaú e o palco era bem alto. E tinha um espaço enorme, assim, de uns 10 metros, entre o palco e as grades colocadas para separar o público do palco. E ali tinha pessoal da produção, policiais, seguranças e tal. E eu me lembro que quando começou aquele empurra, vinha aquela massa humana, assim, e os seguranças e os policiais estavam segurando a grade, porque senão vinha aquela massa humana, a grade ia cair, aquele espaço lá ia ser ocupado. E eu fui ao microfone e pedi para as pessoas se controlarem, porque estava chegando gente desmaiada, que era retirada por cima. As pessoas passavam assim por cima das cabeças, gente desmaiada de ficar naquele aperto, foi uma loucura. E a coisa foi ficando tensa e eu achei que era melhor eu ir lá nos bastidores falar para Daniela Mercury que a situação estava meio braba. Fui lá e falei, Daniela,
O que que você acha? O negócio tá feio lá, tá um empurra-empurra, gente desmaiada e tal. Estão falando para eu te chamar, posso te chamar? Ela falou, pode, assim que é bom. Fui lá e claro que começou aquela axé music e tal, acalmou a galera começou a... Acho que estavam fazendo aquela pressão toda porque queriam que começasse o show também. Bom, apresentei um monte de gente lá que eu nem me lembro mais se eu tenho mais alguma coisa. E depois eu me lembro, falo, esqueci de falar que eu apresentei, não sei quem, mas falei do Caetano, do Gil, do Jorge Ben, da Zezé Mota, da Daniela Mercury, da Rita Lee, com o Sérgio Dias. E eu tenho pastas e pastas com o seu e tal, uma bagunça e tal, baús do canalha. Bom, enfim. E no vão livre do MASP, que era de sexta-feira, das 11 da manhã à 1 da tarde, eu apresentei Suzana Salles, Vânia Bastos, Naozete, um monte de gente, Ed Mota. Me lembro que o Ed Mota estava começando, porque eu estou falando de 89, 90. E o Ed Mota nunca tinha cantado de manhã. E eu me lembro que ele estava numa ansiedade andando para lá e para cá atrás do palco antes de eu chamá-lo. E a assessora de imprensa dele, uma hora, falou assim, quer uma bala? Ele pegou a bala e ele falou, não, 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 não. Ele falou, quero, mas aí ele falou, não, 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 não sei o que vai fazer com a minha voz. Estava apavorado. No fim cantou super bem, deu um show lá, jovem, Ed Mota. E no final eu chamei ele ao microfone e falei assim, aí como é que foi cantar de manhã? Adorei, daqui pra frente só canto de manhã. E foram vários shows, a Paula Morelenbaum, teve, inclusive alguns gringos se apresentaram lá. Não lembro se o John Patitucci e o Olodum. Eu nunca tinha ouvido falar em Olodum, já tinha ouvido falar em Salvador, assim, olha, fomos lá num bar, porque ia ter uma apresentação de Olodum com um professor de música da Universidade Federal da Bahia, que ia tocar saxofone, mas tinha assim 5 caras do Olodum. Para mim, Olodum, nem imaginei que fosse um bloco gigante como é. E aqui em São Paulo, na virada dos anos 80 para os anos 90, convidaram nesse projeto Som do Meio-Dia no Vão Livre do MASP, convidaram o Olodum no final de semana. Eu achei estranho, porque era uma coisa mais sossegada. E vem o Olodum e causa uma loucura na Avenida Paulista. Lotou o Vão Livre do MASP, a calçada da Paulista, aquele espaço que vai depois do Vão Livre até aquele belvedere sobre a Avenida 9 de Julho. E foi uma loucura. E na sexta-feira seguinte, pelo sucesso do Olodum, chamaram a Daniela Mercury, que era completamente desconhecida em São Paulo. E eu vi esses dias um vídeo dela conversando com a Fátima Bernardes, se eu não me engano, falando assim, Fátima, eu não era ninguém, me chamaram para cantar num evento chamado Som do Meio-Dia no Vão Livre do MASP. Eu falei, mas sexta-feira, 11h30 da manhã, vou cantar para aquele povo na Paulista passando, comendo sanduíche, e eu lá cantando e dançando no palco com as 2 bailarinas. Vai dar ruim. E não é que ela já tinha um público imenso em São Paulo. A Paulista virou o caos, a ponto da polícia subir no palco depois de 1 hora de show, 45 minutos de show, e falar assim, olha, pelo amor de Deus, vocês encerrem, porque as ambulâncias não conseguem transitar na Avenida Paulista, a Avenida Paulista é cheia de hospitais, as ambulâncias não conseguem transitar, os ônibus não conseguem transitar, o trânsito de São Paulo está parando até nas marginais por causa da Paulista interrompida e tal. São Paulo é assim, né? Quando uma grande avenida tem algum problema, o trânsito vai, um efeito cascata, vai parando tudo. A Daniela ficou felicíssima, né? Porque ela descobriu, ela conquistou São Paulo naquele show no Vão Livre do MASP, do Museu de Arte de São Paulo, na Avenida Paulista. Só que aconteceu uma outra coisa que também forçou a paralisação. As pessoas começaram, quem estava... Porque o MASP, para quem não conhece, o Vão Livre é no nível da Avenida Paulista.
no mesmo nível da Avenida Paulista. E tem aqueles dois pilares, aquelas duas colunas gigantes, né? É como se duas mãos segurassem, né? O MASP é isso aqui, né? Só que do térreo tem a escada que desce para o museu. Tem restaurante lá embaixo, tem a exposição de obras de arte. Então é um piso que tem sei lá, um tamanho, mas assim, você não está em cima de terra firme, você está em cima de um piso que é o teto do museu lá embaixo e do restaurante. E as pessoas começaram no meio do show, a cor dessa cidade sou eu, todo mundo dançando. As pessoas começaram a sentir vertigens, porque o piso começou a se mexer. As pessoas, gente, parecia um terremoto. O piso do vão livre do MASP começou a entortar. Aquilo podia ter desabado. É que é uma estrutura muito bem feita. Então esse foi um dos motivos também que não só suspendeu o show da Daniela Mercury, como também acabou com o projeto. Porque a direção do MASP falou, olha, não tem, a não ser que seja uma coisa muito tranquila, né, alguém que não tenha um público maluco como esse, que quase desmoronou, quase fez desmoronar o Museu de Arte de São Paulo, a obra mundialmente famosa da Lina Bobardi, a arquiteta italiana. Que história louca, né? E aí, terminado, eu estou falando de 93, acho, esse show da Daniela Mercury. Terminada a gestão da Luiza Erundina, na Prefeitura de São Paulo, entrou o Paulo Maluf como prefeito. E a Marilena Chauí deixou de ser a secretária municipal de Cultura. E a secretaria, então, criou um projeto chamado São Paulo Passo e Compasso no Parque do Ibirapuera, na Praça da Paz do Ibirapuera. Eu imaginei que eu estaria fora. Me ligaram da secretaria dizendo assim, João, nada mudou. Mudou o prefeito, mudou o secretário de Cultura, mas você é contratado da secretaria como apresentador, e a menos que você não queira, vai ter um projeto São Paulo Passo e Compasso no Ibirapuera, e concertos sinfônicos e populares também. Eu anotei aqui algumas coisas para não comer barriga, como se falava antigamente. Apresentei Naozete, João Bosco, Chicoria, Mamas and the Papas. Já era um Mamas and the Papas reciclado. Tinha lá o líder, mas o outro e as outras duas, inclusive a Mama Cass, a Mama Cass já tinha morrido. Era uma versão atualizada de Mamas and the Papas. E apresentei Ray Charles. Chamei o Ray Charles no palco da Praça da Paz. Eu me lembro que quando falaram que eu podia chamá-lo, eu fui para o microfone e comecei a falar algumas coisas e criar um clima de crescente, né, com a plateia. E tinha um diretor de palco do Ray Charles que ficou enlouquecido, queria que eu chamasse imediatamente o Ray Charles, não queria que eu falasse nada, queria que eu falava assim para mim, chama o Ray Charles, chama o Ray Charles, em inglês. Eu olhava para ele assim e falei, pô, esse cara tá muito louco. E aí chamei o Ray Charles, foi um show foi impressionante. E apresentei até um ritual de dança sagrada de alguns lamas do Tibete que estavam em São Paulo. Isso aí eu tinha separado, mas não sei aonde que eu pus, mas deixa para lá. E muitos concertos sinfônicos, muitos balés, balé de jazz Montreal, do Canadá, balé da cidade de São Paulo, Cisne Negro, Orquestra Sinfônica Brasileira, Orquestra Sinfônica da Alemanha, de não sei onde, maestros famosíssimos como o brasileiro Isaac Karabichevsky, o Zubin Mehta, o Yehudi Menuhin, o Yuri Temirkanov. Foi uma coisa muito louca. Era domingo às 10 horas da manhã. Então a galera sentava no gramado da Praça da Paz e era um
um evento muito bacana. Eu me lembro, eu tenho um livro de poesias de um senhorzinho pequenininho, já bem idoso, que subiu no palco uma vez lá no final e me entregou o livro com uma dedicatória muito carinhosa ao elegante apresentador do projeto musical do Ibirapuera e tal. Eu me esqueci de dizer que quando eu apresentava lá no Vale do Agabaú, também aconteceu isso, um policial me chamando depois de um show, aquele palco alto lá no Vale do Agabaú. Ô, João, ele falou, olha, tem um cara aqui que quer subir aí, quer falar com você, quer falar com você, quer falar com você. E eu não posso autorizar a subida dele, só se você conhecer ou falar que pode subir, aí eu peço para alguém acompanhá-lo aí em cima, tinha que dar a volta para subir. Eu falei, não, deixa ele subir. Ele olhava para mim e falava assim, ai, João, deixa eu falar com você um pouquinho. Aí subiu, ele foi lá me agradecer, porque ele trabalhava num prédio ali perto do Vale do Agabaú e ele disse que ia se matar, que ele ia se jogar, que ele tinha decidido que ele ia pular lá do 15º andar onde ele trabalhava, porque a vida dele estava de ponta cabeça e que ele não queria mais viver e não sei o quê, e começou o projeto lá, e ele disse que saía ali no final da tarde e parava para me ouvir, apresentando o projeto, como é que ia ser, ou então quando ia começar um show, o que eu falava para as pessoas, né, da importância da música gratuita na cidade, que pacificava a cidade, sei lá o que eu falava também, né? Eu sempre fui de improvisar muito, assim, não tenho muita ideia. E ele falou que ele começou a me ouvir e desistiu, por causa disso, de se matar, de pular do prédio. E eu achei muito louca essa história. E uma vez no Ibirapuera, voltando para a Praça da Paz, gente, nenhuma pretensão, não estou me achando nada, tal. Estou contando coisas da minha vida que aconteceram e são marcantes para mim e eu imagino que são curiosas para vocês. Terminado um evento lá da Orquestra Sinfônica Brasileira, regida pelo Isaac Karabchevsky, alguém da produção lá da Secretaria Municipal de Cultura falou assim, João, o maestro está chamando você lá no camarim. Atrás do palco tinha um camarim grande e segurança na porta e tal. E aí me levaram lá e o segurança na porta falou, não, o maestro quer falar com ele. Tinha acabado o concerto, ele tinha acabado de reger a orquestra. E só ele e a mulher dele, a esposa dele, estavam dentro do camarim, sentados num sofá, já com algumas flores e água, refrigerante, sei lá o que, café e tal. E os dois, e ele estava se refrescando porque tinha regido a orquestra num domingo de sol no Ibirapuera. E quando o cara abriu a porta e eu entrei, só tinha eu e eles dois. O Isaac Karabchevsky me disse o seguinte, João, entra aqui. Estou falando aqui para minha mulher que nós precisamos levar você para a Europa para você ensinar para os europeus como é que se apresenta um concerto sinfônico. Eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu juro para vocês que eu ouvi isso do maestro Isaac Karabchevsky. Muito legal, né? Bom, que mais? Assisti. Tinha o Palace, né? Lá na Alameda dos Jamaris, atrás do Shopping Ibirapuera. O Palace hoje existe ainda, só que tem outro nome, né? Eu não sei se é o mesmo local, mas enfim. Assisti lá Rita Lee. Assisti Rita Lee, então, no Vale do Agabaú, no Aeroanta, num acústico. Assisti lá no Palace. Vou mostrar para vocês. Aí tem documento. Aqui, ó. Palace, Alameda dos Jamaris. Vamos ver se dá para ver aqui o nome da Rita Lee. Eu fico indignado, cara, que eles não colocam o ano nos ingressos. Não sei se hoje é diferente, mas você quer ver, ó. Palace apresenta... Rita Lee, 5/11, domingo, mas não tem um ano. Vi também um show do América no Palace.
Olha aqui, ó. On the first part of the journey, I was looking at all the life. Toquei isso aqui no programa do Jô, né? Acabou de sentar um mosquitinho no meu nariz. Logo que eu peguei o violão. To that piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town just look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway. Foi legal no Jô, que quando a gente estava encerrando a entrevista, assim, o Jô falou assim, bom, e música? Não vai cantar? Eu falei, ninguém me falou nada. Ele falou, como assim? Não falaram nada? Eu falei, mas se tiver um violão aí, eu canto. E eu comecei a cantar essa música do América. E o Derico começou a me acompanhar na flauta, foi bem legal. E eu vou mostrar uma coisa do América para vocês, ó. Não fica muito nítido, né? América. América. Essa parte aqui, ó, tem uma luz aqui que eu acho que bom dá para. E atrás, Dee Bunnell, é o Dewey Bunnell, o moreno de cabelo liso, tem o loirinho de óculos, né? E no começo tinha o Dan Peek também, que depois saiu da banda, virou uma dupla. Eu nessa época tocava num bar. Temos 28 minutos. O que fazemos? Deixamos para a próxima etapa? Próxima, né? Eu vou parar aqui, depois vou contar essa história do América e vou continuar falando de shows dos anos 90. Entre eles, Iron Maiden, Caetano Veloso de novo, Rolling Stones. Já voltamos. Ó, isso aqui é um joinha, é o like. Eu preciso de vocês. Então, não me abandonem, que assim eu vou abrindo os meus baús de pôsteres, né, discos, revistas, livros, tenho muita coisa para mostrar para vocês. Até isso aqui vou mostrar para vocês. Ó. Só para velhos, sobrinhos do capitão.